Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje com uma presença, um convidado especialíssimo, que eu tive o prazer de alguns anos atrás ter um primeiro contato, conhecer ele numa palestra muito importante sobre notícias, sobre como dar notícias, como levar notícias, sobre informação, principalmente nesse mundo digital que nós estamos vivendo agora, né? Com essa corrida de transformação digital. E agora, recentemente, ele acaba de lançar um livro que fala sobre as consequências desse mundo digital, desse panorama que nós vivemos hoje. Eu estou falando de ninguém menos do que Walter Longo, publicitário e administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia e é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. E que acaba de lançar, como eu disse, o livro Trilogia Digital. Walter, é um prazer enorme, é uma honra gigantesca para mim aqui recebê-lo no nosso modesto Papo Net aqui para esse bate-papo. Tá? Muito obrigado pela presença e eu gostaria que você explicasse para a gente esse trilema, né? Que é bastante provocativo. É isso aí, Paulo. Primeiro, eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Queria dizer que, como o próprio nome diz, bater papo é fundamental, é daí que a gente tira nossos insights, a nossa vida. O que é importante a gente entender, não é? É que desde os primeiros habitantes humanos na Terra, todo o desenvolvimento da cultura, do conhecimento, se deu através de ouvir e contar história. Sim. Ou seja, sentados ao redor do fogo, nós transferimos informação, trocávamos ideia, ouvimos as histórias de vida, as experiências, os insights de outras pessoas. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui hoje nada mais é, né, de sentarmos ao lado desta fogueira que é o Papo Net, não é? E conversarmos, trocarmos ideias sobre esse último livro que eu escrevi e que se chama Trilema Digital. Então, esse livro ele não levanta, vamos dizer assim, problemas, ele levanta desafios. Ou ele levanta 3 dilemas que nós estamos enfrentando nesse novo momento que a gente chama da era pós-digital. E por que a gente tem que falar disso? Porque acho que você e eu não precisamos nem falar quanto que a gente acha que o mundo digital trouxe de qualidade para a nossa vida, de democratização da informação, né? De facilidade de acesso, de oportunidade para todos, permitir que alguém que mora no interior do Piauí tenha acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington é um verdadeiro milagre. Nós todos estamos brincando de Deus, ganhamos onisciência, onipotência, onipresença. Então, não precisamos nem falar quanto que o mundo digital é benéfico e pode ser algo realmente impactante na história humana. Mas, como tudo que acontece, de novo, traz também um outro lado que nos preocupa, que a gente deve estar alerta a este lado para evitar que ele se transforme, aí sim, em problemas grandes ou problemas sérios. Então, o Trilema Digital expõe quais são as 3 principais preocupações que estão tirando o sono de estudiosos do assunto em relação às consequências do universo pós-digital na vida de cada um de nós. É disso que trata o livro, tá? Perfeito. E qual seria a primeira dessas consequências? A primeira dessas consequências é o que a gente chama, Paulo, de exteligência. Exteligência, é isso. E eu começo a falar dele relembrando que quando eu frequentava os bancos escolares na minha infância, na juventude, toda a informação que eu recebia, eu guardava na minha cabeça. Não tinha outro lugar para guardar, não tinha computador, hard disk, pendrive e tal. Tudo que me ensinava era acumulado no meu cérebro. Então eu sabia o nome dos afluentes à direita do Amazonas, eu sabia o nome das 3 pirâmides do Egito, Kelps, Kef e Miquerino, lembrava dos reis Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, quem era o dono da capitania hereditária, a tabela periódica de elementos, tudo estava na minha cabeça, não tinha outro lugar para guardar. E com isso, sem que eu pedisse, os neurônios passavam a fazer sinapses. E com essas sinapses eu acabava tendo ideias, gerando insights, estimulava a minha criatividade, porque estava tudo embarcado na minha cabeça. Nós precisamos entender que ideia, Paulo, é como gato e não cachorro. Vem quando quer e não quando é chamada. Ou seja, não adianta eu querer ter uma ideia, tá certo? A ideia, ela vem naturalmente. Então,
para vir, ela precisa do conhecimento. Ou seja, a ideia não é o melhor amigo do homem. Exato, não é o melhor amigo do homem. Ou seja, ela vem a partir do conhecimento embarcado no nosso cérebro. E a gente brinca muito de ter ideias fora da caixa. Para que a gente tenha ideias fora da caixa, é preciso botar algo na caixa. Sim. Senão você não tem essa ideia, tá certo? Algo que expulsa essa ideia da caixa. Exato. Então, hoje, para todos nós, esse cenário pós-digital está diferente. As novas gerações acreditam que não é preciso guardar nada na cabeça, porque quando precisar está lá no Google, está na internet, está arquivado, atualizado, disponível. Para consumo imediato. Né? Para consumo imediato a hora que eu quiser. E é verdade, hoje na internet está tudo lá, milhões de vezes mais do que eu guardo na minha cabeça. Só que tem um problema. Na internet ou no Google não faz sinapse. Não exige dos nossos neurônios, não estimula a criatividade. Então, o que está acontecendo é que essa visão de quando eu precisar eu vou atrás está gerando uma crescente onda de indigência cognitiva. Ou seja, pesquisas já confirmam que os millennials são a primeira geração que tem um QI abaixo da geração anterior. E, claro, isso é preocupante. Certo. O principal problema, no entanto, não é o QI, e sim a falta de curiosidade que assola as novas gerações. Eu acredito que a curiosidade vai ser a grande diferença entre as pessoas. A inequalidade social do futuro não será entre ricos e pobres, brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. E o problema é que a internet é o melhor dos mundos para quem tem curiosidade, mas também para quem não tem. Porque ela incentiva a saber o que queremos, mas ela nos liberta de cruzar. Ela reforça o comportamento, né? Ela não corrige um comportamento. É isso mesmo, exato. Então, por isso a gente diz que a internet está tornando os espertos mais espertos e os estúpidos muito mais estúpidos, promovendo, então, uma polarização da sociedade. Esse é um insight poderoso. Esse é um insight poderoso. Então, para agudizar esse problema, a gente percebe ainda que o uso da internet para estudar é mínimo quando comparado ao entretenimento. 82% do que é buscado na internet é apenas bobagem, informação momentânea de compra, direção, ou então puro entretenimento. É o Whindersson Nunes fazendo micagem, gatinho estourando balão. É só isso que as pessoas buscam. A internet virou um grande TikTok. O TikTok é apenas um sumário do que aconteceu com a internet. Por isso, a gente brinca muito dizendo que tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Ou seja, não é aí que está a solução para os problemas. A tecnologia, ela existe para tornar as coisas mais fáceis e mais rápidas. Mas isso tem um preço, que é o valor escondido e discreto da dificuldade. E isso nós ainda pagaremos um preço lá na frente. Então, ao ser tão eficiente na entrega, a internet acaba com a matéria-prima da curiosidade. O que é? A frustração produtiva que nos empurra a querer mais. Isso acabou. Agora a gente tem tudo a hora que der vontade. Então, em resumo, nós estamos cada vez mais exteligentes, que é essa inteligência em rede, essa inteligência externa a nós. Então, como sociedade, cada vez mais exteligentes, como indivíduos cada vez menos inteligentes. E precisamos prestar atenção nessa tendência, ou nesse problema, ou nesse desafio, porque ele pode ser muito ruim para a sociedade daqui para frente. E qual seria o segundo ponto? Qual seria o segundo desafio? O segundo ponto, de certa maneira, é o que a gente chama de tribalismo. Não é? E, novamente, eu vou recorrer ao passado não como exercício de nostalgia, mas sim como mero reforço de argumentação. Uhum. Antes, na era da mídia de massa, eu dividia a TV da sala com toda a família. Eu assistia o que a média das pessoas queria na minha casa. E eu estava sempre frente a frente com coisas e com fatos que não seria a minha escolha natural. Então, eu me lembro que meu pai, aos domingos de manhã, assistia aos concertos para a juventude, música clássica na TV. Minha mãe também, só assistia isso. Exato. Então, eu odiava isso. Domingo de manhã, se eu não me engano. Domingo de manhã, exatamente. Então, eu odiava isso, mas por falta de opção, eu assistia sempre. Hoje, sou fã de música erudita e assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo, porque fui obrigado a ver isso quando menino, tá certo? Eu me recordo que meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino e eu era corintiano. Então, muitas vezes eu assistia a jogos que eu não torcia, e por isso passei a gostar do futebol pelo esporte, não apenas como torcedor. E quando jovem, eu tinha uma tendência mais à esquerda, aliás, como a maioria dos jovens, e a família assistia um programa chamado Pinga Fogo, que era sexta-feira à noite, onde alguém de direita debatia com alguém de esquerda. E por mais que eu concordasse... Acho que foi o embrião do Roda Viva.
É isso aí. E por mais que eu concordasse naturalmente com o esquerdista que estava falando, ao ouvir as teses da direita, eu pensava até que esse cara tem um ponto que eu não tinha avaliado. Ou seja, eu me defrontava com o contraditório. E essa, vamos dizer assim, essa capacidade de estar frente ao contraditório me forçava a revisitar teses, estar constantemente confirmando ou alterando a minha crença. Essa contingência de ter que assistir aquilo ali, né? Isso se repetia com qualquer assunto, jornalístico, filme de arte, música de raiz, ou seja, eu descobria novos gostos, formas diferentes de ver o mundo, opiniões que eu desconhecia, porque eu estava obrigado a isso. Agora, vamos fechar a cortina e abrir a cortina nos tempos de hoje. Com a internet e as redes sociais, isso acabou. Agora, cada um de nós só lê o que quer, só segue quem concorda conosco, só ouve o que gosta, só assiste aquilo que decide. E isso, claro, é culturalmente perigoso e preocupante. A polarização política que a gente observa hoje no Brasil ou nos Estados Unidos tem seu palco nas redes sociais, que só reforça essa tendência. Ou seja, o uso crescente dos algoritmos está agudizando esse fenômeno, né? Isso traz como consequência pessoas cada vez mais sectárias, preconceituosas, num mundo onde estão sendo exigidos de nós cada vez mais aceitação e convivência com as diferenças. Aliás, é o contraditório maior, né? Ou seja, nós estamos numa sociedade que conscientemente defende a tolerância, defende o contraditório, defende a diversidade, mas atua exatamente ao contrário disso. Os algoritmos, se ele percebe, como ele busca engajamento, ele percebe que eu gosto da Hillary Clinton, ela vai me dar tudo de bom da Hillary Clinton, tudo de mal do Trump. E se eu gosto do Trump, vai me dar o contrário. Então eu fico cada vez mais polarizado, né? Sim. Isso se reflete através de dois comportamentos: violência ou indiferença. E como diria a escritora Claire Lucy, nada é mais agressivo que a suavidade da indiferença. Sim. Então você tem hoje uma pequena quantidade bastante movimentada de, vamos dizer assim, de briguentos na internet, mas pior do que isso, você tem uma enorme quantidade de gente que simplesmente fica indiferente a tudo, não liga para mais nada, não lê nada, não se interessa por nada. Então, em resumo, sobre essa segunda parte do trilema, que a gente chama de tribalismo, enquanto a pressão social é pela aceitação das diferenças e convivência entre desiguais, essa nova mídia está incutindo na gente uma nova visão tribal e maniqueísta. E isso é um risco para as novas gerações. Então, fazendo um resumo, o acesso à informação nunca foi tão global e nós nunca fomos tão tribais. Realmente, isso é um dilema absurdo. Né? Nossa. Mas vamos lá, para fechar, qual é o terceiro desafio? Então? O terceiro desafio, ele é mais discutível para muita gente. A gente tem tido grandes tertúlias acadêmicas aqui sobre esse terceira parte desse trilema, que é o compartilhamento. Então, ao gerarmos uma disrupção tecnológica global, né, a gente sempre precisa avaliar o impacto humano e econômico dessa revolução. E o modelo de expansão econômica, hoje em dia, econômica e produtiva, está sendo questionado por razões ecológicas e ideológicas. Então, o mundo está valorizando cada vez mais a redução do consumo. Sim. Sob o título de sistemas colaborativos, sharing economy, consumo consciente, low-sumerism, que nome você dê. Economia circular. Exato. Há uma clara tendência comportamental que todo mundo enxerga e um enorme risco à nossa frente que ninguém percebe. Sim. Então, cada vez que nós pegamos uma bicicleta do Itaú na rua, é uma bicicleta a menos vendida para uma família. Sim. Cada coworking aberto na cidade é um escritório a menos alugado. O Uber acaba trazendo como consequência a redução da necessidade de um segundo automóvel na família. Sim. O Airbnb elimina a necessidade de mais hotéis e pousadas a serem construídas. Então, essa tendência está se expandindo cada vez mais, ela não tem um limite. Então, uma mulher não precisa mais comprar joia, ela aluga no dia da comemoração. Vestido, para que um vestido de gala deixar no armário? Eu posso alugar quando o evento aparecer. E a coisa vai evoluindo. Para que eu tenho que ter um cachorro se eu trabalho a semana inteira? Eu posso alugá-lo nos fins de semana. Só preciso do cachorro no final de semana. Tá certo. Então, o bonito agora é consumir menos, reciclar tudo e dividir espaços em nome de uma sociedade mais consciente, justa, igualitária.
E ninguém, nem eu, nem você, discordamos disso. Não, a gente acha que está certo. Esse é o caminho, tá certo? Mas cada hotel a menos devido ao Airbnb significa menos construção, menos emprego, menos imposto recolhido, como consequência, menos verba para o turismo. Sim. Cada automóvel a menos causado pelo Uber gera menos produção, menos aço, menos autopeça, menos emprego, menos manutenção de estrada. Cada livro que um aluno deixa na escola para ser usado pelo aluno do ano seguinte reduz a produção de papel, menos royalty para os autores, menos produção gráfica. Ou seja, empresas como Uber, como Airbnb, como Zipcar, são fundamentais para o planeta. E a sustentabilidade, né? E a democratização do acesso, está tudo certo. Mas é um enorme desafio para o modelo econômico atual. Sim, o modelo econômico é baseado exato, nisso. Exato. Mesmo que o Mas compartilhamento... ele começou no pós-guerra, né? Nos anos dourados, né? Com a teoria da obsolescência programada, né? Ele começou ali, né? De fazer produtos menos duráveis, que era para poder vender mais e manter aquela produção enorme que se gerou no pós-guerra. E foi assim que a gente chegou até hoje. A pergunta é assim, deveríamos continuar assim? Provavelmente não. Mas controlar o consumo talvez também não seja a melhor solução. E esse é o dilema, né? Cálculos ainda... Com certeza. Os seus 3 pontos são fantásticos, porque são verdadeiros dilemas, porque eles são equilibrados, né? As duas opções têm argumentos fortes. Nos 3 casos. Nos 3 casos tem um argumento. Senão a gente já saberia para que lado vai, tá certo? Então, cálculos ainda imprecisos já indicam cerca de $1 trilhão o decréscimo de geração de imposto fruto dessas tendências conjugadas. Sim. E hoje o chique, o bacana, não é mais grife, não é mais carro modelo. Agora dizem que o luxo é privacidade, tempo e silêncio. O que é verdade, não é? Na pirâmide de Maslow você sobe para a hierarquia das necessidades e você vai querendo cada vez menos. Então, o low-sumerism, que é essa tendência que propõe uma vida mais frugal, baseada em trocar, consertar, reciclar, em vez de comprar e consumir, eu acho lindo também, admiro, acho bacana, acho que é uma evolução. Só que tem uma coisa, não produzindo, não vai subir o PIB. Então, não podemos, ao mesmo tempo, no mesmo jornal nacional, não é? Nós mostrarmos e enfatizarmos que bom que a economia está, vamos dizer assim, de um lado, cada vez mais consciente, com pessoas consumindo menos, e do outro lado ficarmos tristes porque o PIB caiu. Nós deveríamos ficar felizes porque o PIB caiu. Estamos produzindo menos, tem menos emissão de carbono. O que não dá é para ter essa visão. O problema é que a gente parte do pressuposto que a gente vai manter a distribuição de riqueza no mesmo padrão, né? Porque, na verdade, se a gente tivesse um PIB melhor, mas uma melhor distribuição de riqueza, não seria um problema. O problema é que a gente aumenta o PIB e não redistribui isso. Mas o problema é o conceito que a gente tem de criticar quando o país entrou em recessão. Porque você não pode criticar que o país entrou em recessão e, simultaneamente, praticar a redução de consumo. Sim. Não existe essa hipótese. Isso não é nem um dilema, isso é uma contradição. Né? Exato. No fundo, a China e os demais países do Oriente têm compensado a queda de consumo no Ocidente e a gente ainda não entrou numa crise generalizada, porque lá os jovens querem consumir cada vez mais, comprar carro do ano. O padrão de consumo dele está mudando. O padrão de consumo está mudando. Você entra numa loja da Louis Vuitton em Paris, só tem asiático lá dentro. Né? Mas o que vai acontecer quando os ventos do não consumo chegarem por lá também? Quer dizer, a miséria pode estar nos espreitando pela fresta da porta. E nós ainda não encontramos um modelo econômico compatível com os novos comportamentos sociais. E nós vamos precisar encontrar isso, entendeu? Com certeza. E esse é um grande desafio mesmo impressionante. Bom, tanto que já tem várias iniciativas aí falando de mudanças globais, né? De mudanças globais nesse comportamento de um novo modelo econômico, que eu ainda não vi uma proposta muito... Terá, mas nós ainda não vemos. Eu costumava dizer 10 anos atrás, que depois de quase 140 anos de tentativa do pensamento socialista, né, que na verdade o conceito original era o comunismo e não o socialismo. O socialismo foi uma ferramenta que Lenin trouxe já bem depois. Mas o pensamento comunista nunca foi implantável, né, nunca foi praticável, factível.
E quando eu comecei a ver essas mudanças tecnológicas, esse mercado né, colaborativo, essa economia compartilhada, eu comecei a comentar com os amigos, eu falei, puxa vida, será que o capitalismo e a tecnologia vão acabar trazendo a anarquia, finalmente, né? Vão finalmente implantar. E hoje eu já vejo pessoas falando em anarcocapitalismo, em outras, né, outras formas de ver o mundo, porque está difícil mesmo a gente entender ou idealizar uma saída para isso. Esse trilema que você traz, ele é bem oportuno nesse sentido, porque realmente nós estamos frente a um momento onde nós vamos ter que fazer escolhas que podem ser muito dolorosas de ambos os lados, né? Porque a gente não vai poder continuar crescendo o produto interno, o produto global bruto. A população deve estabilizar em 11 bilhões daqui a alguns anos. Depois deve começar a decair, se prevê que até o final do século talvez 9 bilhões. Mas a convivência dessas pessoas com a riqueza, né? com os recursos. Eu não vou chamar de riqueza, vou chamar de recursos, porque nós precisamos gerar recursos para que as pessoas vivam confortavelmente. Isso vai ser um grande desafio. Ainda mais que, como você falou, chegando a 11 bilhões e começando a decair, não é que decai nas mesmas proporções pessoas produtivas e não produtivas. Aumenta exatamente o volume de não produtivos que precisam de uma geração de riqueza para mantê-los. Então, há 20 anos, a população de jovens, acho que até 15 anos, se mantém a mesma. Né? Não tem aumentado. Isso significa que essa população, a cada 20 anos, ela vai ganhando 20 anos, vai ganhando mais idade, mas ela continua. Então, nós vamos ter aí, sei lá, 5 ou 6 segmentos de 2 milhões de pessoas até os 120 anos, na média, mais ou menos. Mas, olha, antes que essa bomba, vamos dizer assim, exploda, eu tenho a impressão de que a própria atitude nossa de condenar o consumo, de achar que as coisas têm que ser cada vez menores, cada vez menos, apartamentos não precisam ter mais de 40 metros quadrados, eu não preciso ter mais carro, eu não preciso nem tirar carta de motorista, o importante agora é ser e não ter. Sim. Acontece, eu também concordo que o ser é muito mais importante que o ter. Só que se ninguém tiver nada, eu não sei se a gente continuará sendo, entendeu? Se você levar nesse... A pergunta é, quando ninguém tiver nada, a quem tudo pertencerá? Né? É isso aí, exato. É isso mesmo. Boa pergunta. Mas então é isso. Esse é o trilema que sensacional, Walter. Fantástica aí as suas colocações. Muito legal mesmo. São insights muito oportunos. Eu confesso a você que, longe de estar preocupado com isso, eu evidentemente exponho, porque acho que expor é fundamental, mas eu estou bastante tranquilo e otimista, porque, vamos dizer assim, se a gente olhar para trás, os riscos que nós já tivemos foram gigantescos e a gente sobreviveu a todos e evoluiu. Nós passamos pela Guerra Fria, nós passamos pela crise do petróleo na década de 70, pelo bug do milênio, pela doença da vaca louca, pelo ebola, pela crise hídrica. Quer dizer, nós tivemos mais de 100 eventos que pareciam insolúveis e que acabaram sendo solucionados. E a razão disso é porque quando um problema surge, seja ele climático, político, energético, econômico, a gente é impactado por ele e não vê saída. E a razão disso é que a solução só aparece depois do problema. Ou seja, ninguém tem uma solução antes do problema. Então, é preciso que o problema surja para que a solução venha. Então, quando o problema surge, a gente não vê solução, porque a solução tem de vir sempre depois do problema. Então, tenho certeza que nós vamos encontrar a solução. Eu tive um problema grave de saúde com meu filho, caçula, certo. E ele nasceu com uma grave cardiopatia que era quase impossível operar. A chance de ele virar óbito na cirurgia era de 90% quando ele nasceu. Aí o médico me falou uma frase que eu acho que se aplica bem a isso que você está falando, né? Nós só vamos enfrentar esse problema quando ele correr mais riscos sem operar do que operando. Então, nós só vamos operar ele quando não tiver mais jeito e tiver que operar. Eu acho que é mais ou menos assim essa lógica, né? Ou seja, tudo bem, nós temos um problema, nós prevemos que temos um problema, nós sabemos que temos um problema. Nós só vamos enfrentar o problema quando esse problema se tornar realmente extremamente prejudicial e iminente. É isso. E, por outro lado, é muito importante que a gente tenha um grupo de
pessimistas no mundo, eu dou grande valor aos pessimistas, porque são eles que nos alertam um pouco antes para o problema que está chegando, sim, e com isso você se prepara para aquele problema e resolve, sim, mais rapidamente um problema quando ele chega no limite, como você falou, entendeu? Então, olha, Walter, eu ficaria conversando ainda um tempão com você aqui, mas eu acho que já estouramos o nosso tempo aqui inicial. Tá, eu gostaria de pedir as suas considerações finais, deixar um convite para que você volte, para a gente bater mais um papo, conversar mais um pouco, eu acho sensacional. A gente tem muita coisa que a gente poderia conversar ainda. Sei que você tem vários livros, inclusive, e eu já estou começando a acompanhar alguns deles. E eu gostaria de deixar o espaço para você se despedir dos nossos seguidores aqui do Papo Net. Muito obrigado pela presença e obrigado pela iluminação que você trouxe aqui ao nosso bate-papo hoje. Imagina, eu queria, no final disso, exatamente como eu fiz no livro, não é? Dizer para as novas gerações que estão chegando aí, né, o seguinte: para resolver esse trilema digital, temos 3 coisas que eu recomendo. A primeira é colocar no cérebro quanto mais informação puder. Vamos ler muito, vamos ler tudo, e as sinapses começam a acontecer. Ou seja, a inteligência é ótimo porque iguala as oportunidades, mas é a inteligência que diferencia e leva à criatividade. Segundo lugar, vamos abrir cada um de nós para o novo, para o inédito, para o inesperado. Vamos ler aquilo que a gente não leria, vamos assistir aquilo que a gente não assistiria naturalmente. Ou seja, a rede social é útil, mas não é lá que a gente cria juízo de valor. Não vamos deixar que os algoritmos nos lobotomizem. Vamos em busca do que não faz sentido, do que não foi pedido, do que não é esperado, porque, de alguma maneira, é abraçando o contraditório que a gente aceita a discordância e ama o divergente. E terceiro, vamos compartilhar tudo, mas não vamos condenar o consumo. Vamos viver intensamente e não vamos restringir as experiências. Consumo consciente não é ruim nem errado. E vamos em busca de um novo modelo econômico que não dependa da espiral ascendente do ter, mas sim da evolução natural do ser. Só assim a nossa geração vai estar entregando o mundo para os jovens com mais certeza de que ele vai estar em boas mãos, tá bom? Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado, Walter. Esse foi Walter Longo, falando aqui sobre o seu livro Trilema Digital. E, como eu sempre falo para vocês, se vocês curtiram, dê um like. Se acharam relevante o que foi falado aqui, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagem. Mais de 70% do nosso público aqui vem desses compartilhamentos. Então, compartilhem se acharem relevante. Se ainda não se inscreveram no canal, se é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa. E a civilização é o resultado disso. Construímos aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre colaborando uns com os outros. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração ainda mais, sem nos importarmos com isolamento social, distanciamento pessoal ou até mesmo idioma ou fronteiras. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar cada vez mais e tornar a sociedade cada vez melhor. Muito obrigado e nos vemos aí no próximo Papo Net. Até mais.